Não importa a escala, qualquer escala é um conjunto definido de X notas com intervalos entre essas notas bem característicos, bem específicos de cada escala. Por exemplo, você vai ter a escala pentatônica, você vai ter a escala maior, você vai ter a escala menor, você vai ter a escala menor harmônica. Não importa qual escala, vai ter um número definido de notas e intervalos característicos entre elas. No caso da escala maior, é uma escala formada por 8 notas, sendo que essas 8 notas têm intervalos bem definidos entre cada uma delas, né? Então, partindo da primeira, que é a tônica, a gente tem um tom, depois da segunda para a terceira outro tom, da terceira para a quarta meio tom, da quarta para a quinta um tom, depois da quinta para a sexta um tom, da sexta para a sétima um tom e depois mais meio tom para voltar de novo para a oitava, que é novamente a nota principal. Então na prática ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por não ter nenhum intervalo de 1,5 tom, 2 tons, ela é classificada como uma escala diatônica, ou seja, só tem 2 variações de tons, ou tom inteiro ou semitom. Indo para a prática, se quisermos, por exemplo, a escala maior de Dó, você vai aplicar essa regrinha, então a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é o famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó que a gente conhece. Aí você pode se perguntar, isso é útil de alguma forma? E eu te respondo, sim, é super útil, porque é baseado nesses intervalos, é baseado nessa quantidade de notas que saem todos os sons característicos da escala maior, inclusive todas as funções relacionadas à composição, à criação de música e também ao sentimento que a escala maior gera, que é um sentimento de alegria, de felicidade, uma sensação para cima, vamos dizer assim, como, por exemplo, na Primavera de Vivaldi. Primavera de Vivaldi, por exemplo, está na escala de Mi maior. Na guitarra, essa sequência de notas pode ser tocada em vários shapes, certo? Então, a gente pode escolher, por exemplo, uma corda só para tocar a escala, né? Então aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, toquei a escala numa corda só. Você pode tocar em duas cordas, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 2 cordas. Pode tocar em 3 cordas, que são os shapes que normalmente a gente aprende, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pode aprender em 3 cordas com um shape diferente. Tem pessoas que tocam dessa forma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dá para tocar em 4 cordas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não importa, o que é importante quando você está aprendendo a escala, né, os shapes, os formatos na guitarra, é você praticar bem todas essas variações para ajudar a conhecer melhor o braço do instrumento, para ajudar a saber onde estão as notas, para saber onde estão as notas da escala, lembrar, né, onde está, por exemplo, a tônica, que é muito importante. O importante é usar a escala e os formatos para isso ir internalizando e você ir sabendo onde está no instrumento as notas, não importa se é na horizontal, numa corda só, se é utilizando todas as cordas do instrumento. É super importante aprender os formatos e os shapes. Com esse padrão de notas da escala maior, que é o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, é possível derivar todas as escalas maiores baseado em todas as notas que a gente tem disponível, certo? Então, a gente fez aqui um exemplo em Dó. A gente usando, por exemplo, para o Sol, para derivar a escala de Sol maior, é só usar a mesma sequência de intervalos que sai a escala de Sol maior. Então, por exemplo, começando no Sol, certo? Para ser Sol maior. Então, do Sol, um tom vai dar o Lá, do Lá, um tom vai dar o Si, do Si, meio tom vai dar o Dó, do Dó, um tom inteiro de novo vai dar o Ré, do Ré, um tom inteiro vai dar o Mi, do Mi, um tom inteiro vai dar o Fá sustenido, não é mais Fá, é um Fá sustenido, e do Fá sustenido, meio tom vai dar o Sol. Então, a gente chega na escala de Sol maior. Mesma coisa se a gente fosse fazer para Fá maior, por exemplo. Então, Fá, um tom vai para o Sol, um tom vai para o Lá, um tom meio tom vai para o Si bemol,
Então aqui aparece um bemol, porque é só meio tom, né? A diferença do Lá para o Si bemol é meio tom. Aí Si bemol, Dó, um tom, Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio tom. Então é a mesma regrinha, você consegue derivar todas as escalas de todas as notas, como eu vou mostrar aqui nessa tabelinha. Essa tabelinha T é tom, S é semitom, que são os intervalos, e a gente vai passar por todas as escalas que são geradas com sustenido, tá? Em primeiro lugar. Então o Dó não tem sustenido, depois o Sol é onde entra o primeiro sustenido, que entra aí no Fá sustenido, depois o Ré entra o segundo sustenido, que é o Dó sustenido, depois o Lá acaba entrando o terceiro sustenido, que é o Sol sustenido, depois o Mi, a gente tem 4 sustenidos, que entra o Ré sustenido, no Si são 5 sustenidos, e acaba entrando o Lá sustenido, no Fá sustenido a gente tem 6 sustenidos e acaba entrando o Mi sustenido, e no Dó sustenido todos são sustenidos, e essas são todas as escalas formadas para quem tem sustenido. Nós também temos todas as escalas geradas baseadas na entrada dos bemóis, né? Então a gente tem o Dó ali como referência, a primeira escala que tem um bemol é o Fá, a escala de Fá maior, vai ter o Si bemol. Depois você tem a escala de Si bemol, que é entre o segundo bemol, que é o Mi bemol. Depois você vai ter a terceira escala, que é de Mi bemol, que entra o quarto bemol, que é o Lá bemol, e assim por diante. Vai cobrindo, no final a gente acaba cobrindo todas as notas, né, as 12 notas disponíveis, e aí gera todas as escalas disponíveis que a gente tem, todas as escalas maiores, tá? Então, né, a última, que é o Dó bemol, ela é toda bemol. De qualquer forma, quando a gente vai aplicar, né, a escala maior em todos os tons da guitarra, fica até muito mais fácil, porque o formato, o shape que você usou, ele é o mesmo para todos os tons. Então, por exemplo, se a gente faz, igual eu mostrei ali, o Dó maior num shape aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é esse formato na guitarra, é igualzinho o shape se eu for fazer, obviamente começando a nota na mesma corda, para o Sol. Então aqui é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Se fosse fazer pro Lá, que era o Lá maior, mesmo shape, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então na guitarra é super fácil transpor, no final das contas, a escala maior para os vários tons. Até agora nós falamos de como a escala é formada, de como ela pode ser tocada num instrumento, em particular na guitarra, mas o real benefício de aprender a teoria da escala, ou os reais benefícios no final das contas, estão muito mais conectados com a você ter a capacidade de compor suas próprias melodias, de você conseguir improvisar, tá? E para que isso aconteça, você tem que aprender sobre a função de cada uma das notas da escala versus a tônica, que é a nota principal da escala, tá? No momento que a gente começa a entender sobre essas funções, começa a ficar muito mais claro como é possível criar uma melodia, como é possível compor uma música, como é possível entender inclusive a música ao nosso redor. Sendo mais específico, o que a gente está falando de função? A gente está falando da relação das notas com a nota principal da escala e quão consonante ou quão ela soa bem, soa em repouso, sem causar nenhuma tensão, versus quão cada uma das notas gera uma tensão, um desconforto, um movimento, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando da tônica e da quinta justa que está na escala, o que acontece? A gente tem, por exemplo, em Dó, vamos voltar para o nosso exemplo em Dó, e a quinta justa. Elas soam super bem juntas. Elas não geram grandes movimentos, vontade de, putz, preciso ir para outro lugar, preciso me movimentar porque está soando assim, dissonante, tá me incomodando, vamos dizer assim, tá gerando uma tensão, tá? Tanto que a tônica e a quinta juntas são tão bem juntas que elas são a base do power chord, que tá em tudo quanto é música de heavy metal, rock, etc, tá? Agora, se você pega a nota Dó, que é a nota principal, e aí você coloca o Si, que é a sétima, olha como ela soa já mais
esquisito, incomoda, precisa ir para algum lugar. É uma nota, né, uma relação aqui de tensão versus o dó. Inclusive que ela quer resolver para o dó de novo. Olha só como resolve para o dó. Então essas características de nota mais consonante ou mais dissonante é fundamental entender na escala, tá? E aí, olhando aqui esse desenho, a gente tem as notas que são bem consonantes junto com a tônica, né? Que é a própria oitava, a quinta e a terça, nessa ordem. E depois as notas que começam a soar mais dissonantes. Aí você tem a sexta, a quarta, a segunda e a sétima, que é a nota mais... que realmente é, inclusive, a nota a mais característica da escala maior, porque esse som de querer voltar para a tônica, tá? Quando a gente olha essas funções, né, fica bem claro, né? Então, por exemplo, a tônica, se a tônica é a nota principal na melodia, ela tem uma tendência de ser o seu ponto de repouso, ela tende a ser mais enfatizada do que o normal, ela tende a ser, se você quer obviamente compor e deixar claro que é o dó, ela tende a ser a sua nota principal em duração, em quantidade de vezes que você toca. E quando você vai colocando as outras notas da escala, então, por exemplo, se você coloca a sétima, como eu mostrei, vai dar uma vontade de voltar para a oitava, que é a própria tônica, que é o dó. Então, falando um pouco das relações das notas, então a gente tem as notas bem estáveis, que é, por exemplo, o dó com a quinta, o dó com a terça, que aqui define, no caso aqui, que é uma escala maior, porque a gente tem um intervalo de terça maior, esse som felizinho aqui, a quinta, e aí você vai indo para as notas mais dissonantes, que geram, né, mais tensão, mais movimento na música. Você vai ter ali a quarta, você vai ter a sexta, vai ter a segunda e vai ter a sétima. E olha só como isso fica na prática bem evidente, né? Então, se a gente tocar um riff aqui usando essas notas, olha como fica claro a estabilidade versus o instável, né? Lembra que eu comentei sobre a Primavera de Vivaldi, que está em Mi maior? Então ela tem o Mi como nota principal, nota central. Olha só aqui na guitarra, bem simples, mas para deixar claro, né? Ela é assim, né? Olha só, então, tônica, terça, terça maior, rapidamente passa pela segunda e vai para quinta justa. E fica na quinta justa no final da frase, bastante tempo, dando ênfase, mas é uma nota estável. Olha só que interessante, ela faz aqui uma passagem de segunda a sétima, bem rápido, e morre de novo na quinta justa, para aí voltar, começar de novo a frase na tônica maior, na tônica principal, que é o Mi. Então assim, uma melodia bem usando a escala maior, as funções da escala maior. Depois, quando ela vai para a parte final, vai a segunda parte, olha só o que ela faz. Olha como ela segura na segunda, esperando a resolução para a tônica. Então isso é uma característica bem da escala maior e que dá esse som alegre, esse som contente que a gente tem na escala maior. O segundo real benefício da escala maior, e aí já é um grau de dificuldade maior, é quando a gente está usando a escala como base da formação da harmonia, ou seja, da formação de como as notas soam bem juntas, tá? E aí a gente cai na formação dos acordes, né? Então, se você tem, por exemplo, a escala maior, a primeira coisa que, né, primeiro função que você consegue fazer com a escala maior é derivar os acordes que estão relacionados a essa escala maior, que é o tal do campo harmônico. E para derivar o campo harmônico, basicamente o que você faz? Você pega, para cada uma das notas da escala, você adiciona a terça da escala, você conta
3 notas, né? Chega na terça, e conta 5 notas, chega na quinta. Então, por exemplo, para a primeira nota da escala, que é o Dó, a gente vai pegar o Dó, pular o Ré, chegar no Mi, que é a terça, pular o Fá, chegar no Sol, que é a quinta. Então a gente vai ter no acorde 3 notas, o Dó, o Mi, que é a terça, e o Sol, que é a quinta. E a gente faz isso para todas as notas da escala. Então tá bom, qual é a segunda nota da escala maior? É o Ré. Então a gente faz Ré, pulo Mi, Fá, pulo Sol, Lá. Então o segundo acorde é um acorde que tem Ré, que tem Fá e que tem Lá. Quando a gente olha esses acordes, eles vão cair, obviamente, são acordes de tipos diferentes. Por quê? Porque quando a gente tem a terça, um intervalo de terça maior, vai ser um acorde maior. Quando ele na terça for um acorde menor, quando a terça for um intervalo entre a tônica e a terça de uma terça menor, a gente vai ter um acorde menor. Então a gente, quando gera o campo harmônico da escala maior, a gente vai ter um Dó maior, que é baseado na tônica, aí a segunda é um Ré menor, a terceira é um Mi menor, a quarta é um Fá maior, a quinta é um Sol maior, a sexta é um Lá menor e a sétima é um Si diminuto. E o que é o diminuto? É quando a quinta, conforme a gente gerou fez usando esse formato, então falando do Si, né? Você faz o Si, pula o Dó, o Ré, do Ré, Mi, pula o Mi, vai para o Fá. Então, quando a gente olha, ficou Si, Ré, Fá. Só que a distância entre o Si e o Fá não é uma quinta justa, é uma quinta diminuta, ela falta meio tom. Por isso ele é definido como um acorde diminuto. Muitas vezes esse acorde é o mais instável, mais difícil, vamos dizer assim, até de usar quando você está compondo em escala maior. Tanto que muitas músicas nem usam, ficam só nos acordes maiores e menores. E a partir da derivação do campo harmônico, qual é o ponto importante? É que você começa a poder ter a fundação, a harmonia, a sequência de progressões de acordes que vão fazer, por exemplo, a base para você construir a melodia em cima. E isso é derivado, em última instância, da própria escala, do conceito da escala, né? Então, por exemplo, a gente está aqui em Dó. Se eu faço o acorde de Dó, agora falando de acordes, são essas 3 notas, Dó maior, Dó, Mi, Sol. Se eu faço o acorde de Ré menor, que é o segundo acorde, vai ser Ré, Fá, Lá. Olha como já é um acorde também mais instável do que o próprio Dó, que é o acorde principal. E assim vai. Então a gente pode tocar o acorde de Dó maior, depois, por exemplo, de Fá maior, depois o de Sol maior e voltar para o de Dó maior. Então olha só, já saiu uma progressão de acorde aqui que pode funcionar como uma base, uma cama, para você criar uma melodia em cima. Um exemplo que usa uma harmonia e melodia com a escala maior é, por exemplo, o Tangerine do Led Zeppelin, que está em Sol maior. Tangerine, tangerine, living the reflection of a dream. Chegou até aqui, muito obrigado, dê o like. E se você quer aprender mais sobre teoria musical, veja um desses vídeos aqui. Valeu!